O Memphis pediu para estender o contrato dele até 2027 e baixar os valores. O Memphis teve uma reunião com parte das torcidas organizadas e deu a letra para eles que quer continuar no Corinthians. E aí, você quer que o Memphis continue baixando os valores ou já deu para ele? Deixa sua opinião aqui nos comentários. E o Corinthians também está bem próximo de fechar com o atacante. O Mano de Paula vai confirmar todas as informações aqui no vídeo de hoje. Curta o vídeo, se inscreva aqui no canal Nação Corintiana e bora ver aqui os reforços e as últimas notícias do Corinthians. O Corinthians estaria aí consultando e tentando ver se tem como trazer o atacante Victor Sá. Vi agora no Instagram, Futebol Energia 97. Boa. O Krasnodar da Rússia. Né? O contrato dele vai até o meio do ano que vem e ele tá querendo voltar, Motinha. Ele tá querendo voltar e o Krasnodar não queria negociar anteriormente, mas agora os caras estão dispostos. Ele era do Botafogo? Né? Jogou no Botafogo. O auge dele foi no Botafogo, Moto. Mas o Krasnodar também não vai fazer jogo duro pra liberar o cara. É um cara que também não tem excelentes números lá. Eles gastaram acho que menos de 2 milhões de euros pra comprar 80% do jogador. E sem contar que tem aquele lance também da guerra lá, que o cara também, se quiser solicitar uma rescisão ali, ele pode. Então, pro clube russo aí também não é vantagem querer ficar arrumando essa treta, não. Mas duas coisas aqui importantes do Corinthians. Mas é um bom jogador, Motinha, pelo que jogou no Botafogo. É um cara que joga aberto pela esquerda ali, é velocista. Eu acho que é uma posição que o Corinthians carece. Inclusive, Lelê, porque até internamente dentro do clube estão querendo até propor uma rescisão amigável com o Memphis, viu? Então, o Memphis, eu falo até do Memphis, que é o seguinte, dizem que ele conversou com a Gaviões da Fiel, dono do Corinthians, né? vai embora? O pessoal da Gaviões... Não, diferente do Santos, que se o Neymar sair e fecha a porta, o Memphis pode sair a qualquer momento. O Corinthians continua. Que é aí? O Corinthians continua. Você viu o Neymar falando pro moleque ontem que tá criticando ele? Falou, eu saí e fecha a porta dessa porra aqui. Vou colocar um monte de container aqui nessa porra aqui. Vou mandar pro Porto esse terreninho aqui. Eu mando aqui. Galvão, diga, Tino, sentiu? Aonde sentiu? Aonde? Jorrei na tua cara. Sentiu, nossa, como eu senti. Eu coloquei você no seu lugar. Disse que o Memphis conversou aí, né, com a torcida organizada, dizendo que estaria disposto a ampliar o contrato dele, inclusive baixar os valores para poder ficar no Corinthians até 2027. Né? Então, Motinha, Você acha que... Sinceramente, Lelê, mesmo que baixe o valor, fala, então beleza, você quer ganhar um conto por mês? Que é o que o jogador top no Brasil ganha, um conto e 200, um conto e 300? Fala, é isso que o jogador no Brasil ganha. Você topar, beleza, vamos. Duvido que aceite. Então, eu querer fazer discursinho pra torcida, Lelê, tô acostumado. Dentro do Corinthians, o que mais tem é cara que quer jogar pra torcida. A Gazeta Esportiva, eu vi a publicação dizendo que dentro da direção do Corinthians, a ideia é procurar o Memphis pra romper contrato depois do confronto contra o Palmeiras. Então, estão tentando sim fazer uma rescisão amigável com o Memphis. Porque há quem diga lá dentro que o contrato dele é impagável, Motinha. Nossa, mas eles não subiu na bola no Paulistão? Uma coisa com a outra. Mijou em vocês, ganhou o título e vai embora. A única coisa que vai... Mijou em vocês. Mijou em vocês. Mijou em vocês. Ele fez gol. Ele fez gol, ele ganhou o quê? Campeonato Paulista? Mas é vocês que estão falando disso até hoje, gente. Se o Memphis sair do Corinthians, vai ser igual você falou do Neymar no Santos. A única diferença é que ele vai falar inglês. Não, porque o Memphis é o dono do Corinthians. Nossa, vamos falar bobagem. Se o Memphis sair do Corinthians, novamente falou merda. Vamos lá. Foi para cima, porra. E você colocou esse trouxa no lugar dele. Vamos lá. Defendendo o irmão menor. Motinha, o negócio é o seguinte. Motinha, o negócio é o seguinte. Vamos lá. Primeiro, com relação aí... Aonde? Falou merda. O negócio é o seguinte. Primeiro, tomaram uma mijada. Tomaram uma mijada. Enquanto um tá falando, o outro ouve. O negócio é o seguinte. Vamos lá. Com relação aí ao Memphis, os caras não esqueceram o Memphis até hoje. Ai, não subiu na bola. Estão tudo tentando fazer terapia pra esquecer o Memphis. Os caras dormem assim, ai, o Memphis na bola. Ai, o Memphis tá ganhando Paulista. Então já começa por aí. Segunda coisa, se a diretoria do Corinthians tá propondo uma rescisão amigável com o Memphis, é porque não depende do Memphis pra nada. Qual parte disso você não entendeu? Agora eu quero ver alguém no Santos ter culhão e propor uma rescisão amigável com o Neymar. Porque depende do Neymar. O Neymar hoje é a única coisa que segura algum repórter dentro do Santos. Ninguém liga pro Santos. Mas é verdade. Não dá pra comparar Memphis com o Neymar, gente. O que é um círculo que pra ti tem que desenhar. Como é que depende só do Corinthians que tem que ser amigável, filho? Tem que ser das duas partes. Aprende. Mas como é burro, velho. Senta no banco escolar e pronto. Vamos lá. Quando eu falo, o Corinthians tá propondo uma rescisão amigável. Negociando. O Corinthians tá propondo. Eu não sei qual parte você não entendeu, Quintino. O Corinthians tá propondo. O Corinthians tá falando, Memphis, vamos sentar aqui e resolver pra você ir embora. O Corinthians tá pedindo que ele vá.
O Corinthians, numa dessa, vai pedir e vai propor a ele que ele rescinda o contrato. Beleza, Memphis? Tá bom pra mim? Tá bom pra você? Vamos rescindir o contrato? Não é o Memphis que tá solicitando isso. Agora, por exemplo, o Santos, eu corto um braço se o Marcelo Teixeira e falar pra ele, Neymar, vamos rescindir amigavelmente o contrato? Sabe por quê, Sombra? Porque o Santos depende do Neymar. O Corinthians não depende do Memphis. Deu pra entender, Quintino? Você quer que eu traga uma lousa? Eu tô esperando tu terminar de falar, porque como você mesmo fala, não, mas é que tá, se o Corinthians tá propondo uma rescisão... Eu tô esperando tu terminar pra eu falar. Vamos lá, se o Corinthians tá propondo a rescisão, quem quer rescindir o contrato? No caso, o Corinthians. Deu pra entender? Se o Corinthians tá rescindindo ou pedindo pra rescindir o contrato com o Memphis, depende do Memphis? Não, então, só pra gente simplificar. Claro que depende. Se ele não assinar, não acontece nada. Continua, tranquilo, tem um contrato. Mas se o Corinthians. Mas você disse que o Memphis é dono do Corinthians. Tu falou, eu escutei. Deixa eu falar, pô. Mas você falou que o Memphis é dono do Corinthians. Você falou ou não falou que o Memphis é dono do Corinthians? Mas você tá querendo dar murro em ponta de faca, você tá fazendo papel de bobo. Não é murro em ponta de faca, não depende só do Corinthians. Tu falou uma inverdade. Depende senhora. dele também. Mas qual o ponto? Meu Deus, Quintino. Meu Deus, qual o ponto eu falei que só depende do Corinthians? Eu falei que o Corinthians não depende do Memphis. É difícil, hein? É que o Quintino... deixa eu explicar, vou traduzir aqui pra galera. O que o Mano tá dizendo. É lógico que quando você fazer um rompimento de contrato, precisa da concordância das duas partes. Óbvio. Perfeito. Isso, tecnicamente... O que talvez o Mano tenha falado e que talvez o Quintino não tenha compreendido é o seguinte. O que ele está dizendo é o seguinte. O Santos não proporia ao Neymar um rompimento de contrato porque o Santos tem uma necessidade muito maior do Neymar do que o Corinthians tem do Memphis. Uau, parabéns, Sombra. Essa que eu tô entendendo a lógica. É isso. Nossa. Não da questão técnica de ser assinado das duas partes. É isso, não é? Não, o que eu estou contestando é que é a frase do nosso cabeça de Mickey, que só depende do Corinthians. Não, depende da aceitação da outra parte. Aonde eu falei que só depende do Corinthians? Eu falei que o Corinthians não depende do Memphis. É que o Quintino, eu falo uma coisa, o Quintino entende outra. Mas o brasileiro costuma ser assim. Eu entendo língua portuguesa. O negócio é o seguinte. Volta a falar. Depende do Memphis, que depende tá sentindo, né? Sentiu. O negócio é o seguinte. E nem chegou ainda as manchetes do Santos. Pois é, sentiu. Não, a manchete do Corinthians. Só mais uma coisa do Corinthians. Sentiu. Gente, peraí, gente. Só mais uma coisa do Corinthians. Que hoje... Vai ter um protesto aí, tá marcado. Já começou. 7 horas, tá? E tem uma foto que eu vi aqui, dá o crédito 19:10 ao lance. Olha a foto. Que isso? Inclusive, vocês estão vendo ali? Caraca, pesado. Vários bonecos em pé, né? Acho que são esses modelos ali da Rua das Noivas, né? Os manequins. Os manequins. Todos vestidinhos de camisa branca e calça preta. Como se fossem executivos, à frente deles, caixõezinhos, né? E tem cada um dos bonecos tem um impresso, uma carinha. Então eu já vi o Gobi, tem o Augusto Melo, tem vários ali. Mas só que acima tem um que tá enforcado e pendurado por uma corda, que é o Andrés. Ou seja... Vai ser pesado o negócio aí, são, pai de todos. Né? Essas fotos são lá da sede dos Gaviões, Sombra, quando eles estavam já preparando aí, né, os bonecos para o protesto, mas o protesto vai ser às 19h10 lá na frente do Parque São Jorge, eles já devem estar se encaminhando para lá. E aí, só para deixar claro, né, o protesto de hoje, porque já teve vários protestos no ano e todos, na minha opinião... justos, né? Acho que protestos necessários. E o de hoje, então, especificamente é contra a renovação e transparência, os dirigentes que, segundo, né, os organizados aí formam uma ditadura no Parque São Jorge, como a gente vive falando aqui também, que são sempre os mesmos, o poder sempre na mão, né, desses caras que eles representaram aí pelos bonecos, Andrés, Duílio, Gobi, enfim, e toda essa situação que aconteceu com os cartões corporativos do clube. Eu confesso que eu me preparei para um jogo mais difícil, né? Tanto eu quanto o De Paula, até no início da partida, nos primeiros minutos, o Cruzeiro tem essa característica de marcar alto, né? De pressionar bastante a saída de bola. E começou desse jeito, a gente já olhou um pro outro e pensou, hoje vai ser dose, né? Vamos lá vem ele bastante. De novo. Lá vem. O De Paula falou, mamãe, me ajudem aqui, porque o Cruzeiro é o líder do campeonato, né? E vinha jogando muito bem, vinha de 3 vitórias consecutivas aí no
Campeonato Brasileiro. Então, pelo momento dos dois times, a gente até esperava, talvez, o pior, mas foram só os primeiros minutos ali com essa intensidade, essa pressão do Cruzeiro. Depois o Corinthians cresceu na partida, conseguiu controlar bastante e equilibrar o jogo, tanto é que sai aí no 0-0, mas também teve suas chances, né? Fica aquela impressão de talvez, poderíamos ter buscado os 3 pontos, porque até achei que o Cruzeiro não jogou bem. Mas, assim, se a gente comparar o momento dos dois times, né? O Corinthians lá em 10º, agora 11º lugar e o Cruzeiro liderando o campeonato, não foi aquele resultado ruim e desempenho menos ainda, mano. Não sei se você concorda, não sei se você pensa diferente, mas eu gostei da postura, assim, do time em campo ontem. Eu acho que correu mais, Lelê. Acho mesmo. O time do Corinthians ele teve uma vontade maior do que teve contra o São Paulo e pudera também, dentro da tua própria casa, não jogar com vontade. A torcida invadia lá e ia cobrar os caras dentro de campo. Então, vontade eu acho que teve mais. O problema é realmente a qualidade, Lelê. Em boa parte do jogo, eu não vou me basear talvez aí nos 2 últimos lances, que o Corinthians ele quase conseguiu abrir o placar num chute de fora da área do Memphis. O Cássio mandou para escanteio numa boa defesa, e depois o lance do Gustavo Henrique, ele quase fez o gol, que acho que foi o Vilauba que tirou em cima da linha. Mas boa parte do jogo, Lele, o Corinthians ele com aquela dificuldade de sempre, praticamente agindo como visitante. Era um time com mais entrega, isso é verdade. Mas em termos de bola apresentada, o Cruzeiro punha a bola no chão e jogava. O Corinthians ele saía da defesa pro ataque no chutão. A bola pouco passava no pé do Garro, e quando chegava no Garro também, o Garro não estava numa noite tão feliz ontem. O próprio Memphis, em diversas oportunidades que ele teve de pegar o sistema defensivo do Cruzeiro no mano a mano, ele também não conseguiu fazer nada. Eu achei o time do Corinthians bem discreto, bem discreto. Eu sei que muitas vezes o torcedor ele se empolga, e eu já tô ficando meio vacinado, Lelê. Não sei se tô ficando velho, vacinado, mas eu não me iludo mais não, cara. Não me iludo mais não. O Corinthians é aquele time que muitas vezes a gente pensa que vai, joga uma partida diferente, como fez aquela partida contra o Inter, marcando 6 gols, só valeu 4, e no jogo seguinte vai lá e toma um atropelo de novo. Então, sim, por mais que tenha tido realmente uma postura um pouco melhor contra o Cruzeiro, foi de mais entrega e correu mais, mas em termos de futebol apresentado, eu não vi evolução, não. Eu não gostei do futebol, não. A gente vive uma instabilidade, né, mano? Tanto é que, assim, quando a gente espera que o time talvez vá um pouquinho melhor, não vai. Aí agora, melhora um pouquinho o desempenho aí diante do Cruzeiro e no próximo jogo pode cair completamente de novo, né? Tanto que o próximo jogo é um jogo difícil contra o Botafogo também, melhora fora de casa. Mas sem Garro, mano, e sem Martinez, né, Lelê? Sem Martinez, isso aí, Motinha. Mas assim, como a gente vem criticando muito o time do Corinthians aqui, por toda a situação que vive, não só dentro de campo, mas fora dele também, eu vou tentar focar hoje nos pontos positivos, mano, porque a gente já vem falando muito do negativo aqui. E não que tenha grandes coisas positivas pra falar, eu acho que a gente vem falando mais negativamente, porque é necessário, porque é a realidade, né? Apesar de que alguns torcedores possam ficar chateados, mas é a realidade, a gente tem que falar. Agora, ontem, teve essa melhora no desempenho, que não é lá aquelas coisas, não é que jogou muito, né? Mas pelo menos, assim, conseguiu equilibrar o jogo diante do líder do campeonato aí, não sofrer. E 2 pontos que eu queria, então, ressaltar, assim, de copo meio cheio aqui. Primeiro, Rodrigo Garro, né? Porque a gente teve um período de paralisação aí no futebol do Garro por conta das dores dele no joelho, a gente não sabia como ele ia voltar, e depois da parada no Mundial, ele ainda não voltou 100% na sua forma física, mas no segundo tempo, diante do São Paulo, e ontem contra o Cruzeiro, ele já voltou a jogar aquele futebol à la Garro, né? Participar muito, correr bastante, criar oportunidades, e ontem aguentou o jogo inteiro praticamente, correndo até o fim, dando pique até o final ali da segunda etapa. Então esse é um ponto positivo, porque o Corinthians precisa muito do Rodrigo Garro. E a zaga, mano. A zaga que vem sendo tão criticada por nós, e com razão, né? E aí o Gustavo Henrique, que era o único zagueiro confiável, se machuca, e você tem que jogar com o Kaká, com o Félix Torres, com o André Ramalho, que não estava bem. Só que ontem o André Ramalho também, eu achei que foi muito bem no jogo. Acho que ele tá voltando a ser aquele André Ramalho aí do ano passado, quem sabe recuperando a confiança. Então, assim, 2 pontos positivos para destacar de ontem: o Garro e a zaga, que eu achei que foi muito bem.
Vamos lá. Olha, com relação aí aos pontos que você falou, Lele, o Garro, pra mim, é realmente o melhor jogador do Corinthians. Mesmo ele, quando tá mal, ele não pode sair de campo. É aquele cara que, num lance, ele pode decidir. Com relação à zaga, eu concordo. Apesar de ter tido aquele lance logo no começo do jogo, ali com 9 minutos, que o Caio Jorge furou uma bola praticamente sozinho, acabou desperdiçando o gol. Mas eu acho que a zaga do Corinthians ontem também tava realmente firme. Não correu tantos riscos, não. E no confronto individual ali com o Matheus Pereira, com o Caio Jorge, enfim... os zagueiros do Corinthians ali conseguiram realmente ali anular os melhores jogadores do Cruzeiro. Mas eu acho que de vez em quando, Lele, a torcida do Corinthians, ela se contenta com pouco, sabe? Tipo, eu entendo o que você falou com relação a gente vir aí de partidas horrorosas e muitas vezes a gente se prende, talvez, uma partida que não tenha ido tão mal e fala, olha, agora a gente tem que falar bem. Mas sabe, eu vou esperar mais pra poder elogiar o time do Corinthians. Eu vou elogiar. Eu vou esperar um pouco mais pra elogiar, porque... Espera até o fim do ano. Não, mas... Quintino, porque o negócio é o seguinte, depois a gente fica com cara de otário. Eu acho que a torcida do Corinthians, de vez em quando, ela romantiza demais um resultado que deveria ser óbvio. Porque, desculpa, sabe, Lele, o estádio cheio, contra o líder do campeonato em casa, com esse time, mano. Não, mas, ô Lele, eu não acho que esse time é tão horroroso. Não tem resultado óbvio. Então, mas eu não acho que esse time é tão horroroso. Pode dar mais, né, mano? Esse time, ô Quintino, foi o mesmo time, a base desse time é o mesmo time que o ano passado conseguiu 9 vitórias consecutivas. E é isso que a gente tem que cobrar desses jogadores aí. Vergonha na cara. Vergonha na cara. Você jogar diante da tua torcida e jogar com dignidade, correr e batalhar como se você quisesse realmente ganhar o jogo, eu acho que isso é obrigação. A gente tá transformando isso daqui num plus, Sombra, que não é. É igual, por exemplo, você acordar, você dar bom dia pra alguém. Você ser educado na tua vida não é uma virtude sua, é obrigação. Assim como um jogador que tá dentro da tua casa, vestindo a camisa do Corinthians, velho, pegar um Cruzeiro, que é um baita de um freguês, é obrigação você se impor. Você lutar, você correr, se dedicar. Então eu acho que de vez em quando a torcida do Corinthians começa meio que transformar em virtude algo que pra mim tem que ser óbvio. Mas eu não acho que é virtude não, mano. Eu acho que é algo que tem que ser feito mesmo. Só que a questão é que não tava sendo feito. E então, mas ontem foi, né? Então, mas aí esse é o problema. O problema é que eu acho que esse time não vem entregando o óbvio. Cara, agora eu falo pra você, se o Memphis procurou a Gaviões mesmo, o Mano falou que foi pra fazer média com a torcida, né? Mas se ele procurou a Gaviões, falou, eu fico até 2027 e baixo meu salário pra 1 milha, por exemplo. Aí ele sobe no meu consentimento. 1 milhão é muito dinheiro? É muito dinheiro, né, pessoal? Pra nossa realidade aqui de meros mortais é muito dinheiro, mas pro futebol é bem ok. Eu acho que até 1,5 milha, de repente, é bem ok. Acho que o Dudu recebia isso nos nossos rivais. Então eu acho que é bem ok, mas tem que ver como é que vai ficar, porque aí vai entrar a dívida, de repente, pode até que entre nesse parcelamento e que não seria o ideal. Agora, se o Memphis fizer isso daí, cara, aí é um caminho muito bom, que ele é uma porta muito boa pra ele estar entrando, né? Pra ganhar uma moral com a torcida. Pode ter sido o que ele fez pra ganhar moral, não sei, cara, não sei. Mas se ele fizer força e demonstrar força, eu renegocio meu contrato, tá tudo certo com o Craque Neto, né? Dá um jeito, pai, de arrumar esse meio de campo com o Craque Neto aí, porque eu já comentei isso aqui, tá? Quando ele ataca o Craque Neto, ele não ataca só o Craque Neto, ele ataca uma massa inteira, tá, pessoal? Nós que cobrimos o Corinthians aqui, eu posso falar um pouco de propriedade. O Craque Neto é porta-voz de muito corintiano, mas muito, que tem o Craque Neto como, né, ídolo máximo. Tanto que aquela pinchação que houve lá, né, falando, Memphis, pincharam lá o CT lá, o Parque São Jorge, você não é nada, Memphis, Craque Neto que é campeão, né, brasileiro e pá, né, então não foi nem as torcidas organizadas, foi um outro movimento aí, Pro Neto, enfim, cara, não foi muito inteligente da parte do Memphis arrumar essa treta com o Craque Neto. Mas é isso, o que você acha, cara? Quero saber sua opinião. Comenta aí, deixa sua opinião nos comentários pra gente trocar uma ideia sobre isso, beleza? Prazerzaço ter você aqui, se inscreve aí no canal Nação Corintiana. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu!